E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai continuar falando sobre a defesa, a abertura Ruy Lopes. Só que agora a gente vai entrar nas linhas principais depois do lance A6. Mas vai entrar nas linhas principais sem entrar nas linhas principais, né? Porque assim, as variantes mais principais zonas mesmo, mais clássicas, mais jogadas, são as variantes fechadas da Ruy Lopes, que acontecem no tabuleiro depois do lance A6, bispo A4, cavalo F6, roque, e aí bispo E7. Aqui entra na variante fechada da Ruy Lopes, tá? Mas a gente vai ver tudo que os pretas podem tentar fazer em vez desse lance. A gente vai ver alguns desvios que são populares, mas o lance bispo E7 aqui é 3 vezes mais jogado do que o segundo lance aqui na abertura. Mas bora lá. Então a ideia das pretas é perguntar para onde esse bispo vai. Então o lance principal aqui é bispo A4. No entanto, tem o lance bispo por cavalo também, que é a variante das trocas da Ruy Lopes. D toma C6, e aqui é uma coisa importante. As brancas não podem jogar cavalo por E5, porque as brancas não ganham o peão, né? As pretas podem jogar dama D4, atacando o cavalo e recuperando o peão de G. E aí acontece um pequeno problema, né? Depois de dama por E4, dama E2, rei por E2, vocês vão ver na linha principal que as brancas vão ter uma maioria na ala do rei. Só que as brancas não vão ter... Só que aqui as brancas não têm essa maioria na ala do rei. E elas entregaram o par de bispos meio que à toa, né? Que no geral não é uma boa coisa a se fazer. Então aqui as brancas não ganham peão, tá? É uma coisa importante para se lembrar. As pretas também podem jogar B, tomar bispo, né? Só que é considerado um pouco pior porque as pretas não conseguem acelerar o desenvolvimento na ala da dama. Então, por exemplo, depois do lance roque D6, D4, as brancas já conseguem ativar muito bem as peças, né? Cavalo C3, bispo G5, e as pretas ainda não tiraram nenhuma peça do lugar. Então, muito mais popular o lance D toma C6, e aqui, roque. Agora sim, ameaça no cavalo por E5. E aqui as pretas têm algumas ideias. O lance principal aqui é F6, defendendo o peão de E5. Desgraça. Miséria. A6, toma, roque, F6. E a branco normalmente joga com D4, peão por, dama por, e aí cavalo por E4. E aí a gente chega nessa estrutura muito típica aqui da variante das trocas da Ruy Lopes, onde as brancas têm uma maioria de peões na ala do rei, 4 contra 3, e as pretas vão argumentar que tem o par de bispos, né? Então, basicamente a batalha estratégica vai ser essa. Uma coisa legal de lembrar é que se trocar todas as peças, todas as peças menos os reis, né, naturalmente, o final de peões é ganho para o branco. Eu vou até mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui uma aba de análise, só para deixar bem claro isso aqui. Então vou pôr um peão aqui, outro aqui. Então, exatamente a mesma estrutura. É até legal se vocês quiserem treinar para jogar os finais de determinadas aberturas, né? E aí vocês podem ir colocando peças menores também, cavalos, bispos, para ver como desenvolve os finais. Então, aqui o branco está ganho porque as brancas conseguem criar um peão passado na ala do rei, né? Então a gente consegue trocar esses 3 peões pelos 3 peões e criar um peão passado. Só que as pretas não conseguem fazer a mesma coisa, porque a mobilidade dos peões das pretas tá muito danificada, porque os peões estão dobrados, né? Então meio que aqui vocês podem até ver depois que esse final é totalmente ganho para o branco. Apesar da barrinha não concordar comigo num primeiro momento. Então vamos fechar aqui. Então basicamente em todas as variantes vai ter essa luta da maioria contra o par de bispos. As pretas também podem jogar com o lance bispo G4, desenvolvendo uma peça e cravando o cavalo. H3. E aqui as pretas têm um lance muito importante para fazer, para não ficarem... que eu acredito que para não ficar inferior aqui já. Porque se as pretas jogam bispo por F3, segue dama por F3, e o que aconteceu, né? As brancas têm uma estrutura de peões melhor, e a compensação que as pretas tinham, que era o par de bispos, foi embora, né? Então as brancas têm uma pequena vantagem aqui.
Só que se as pretas jogarem bispo H5, as brancas têm algumas ideias de G4 aqui. E aí tá caindo o peão de E5. Então, né, e você fala, o que eu faço então? Não posso tomar F3, bispo H5 não é tão bom. O que eu vou fazer aqui de pretas, né? E aqui eu venho com a solução H5, né, sacrificando entre grandes e enormes aspas uma peça. O ponto é o seguinte, as brancas não podem tomar esse bispo. E aí a gente consegue manter a cravada aqui em cima do cavalo de F3. A linha principal segue D3. Claro que eu vou mostrar porque não pode tomar, né? HG, HG. E agora se as brancas tomam um cavalo em 5 ou tiram um cavalo para qualquer caso, vem dama H4. E aqui o preto está matando, né? E aí, por exemplo, F4, G3. Tirando a última casa de escape do rei. E GG. Enfim, então a linha principal vem com D3. Dama F6. E a ideia do D3 é jogar... Tem a ideia de bispo E3 também, para jogar cavalo de BD2, mas esse lance permite bispo por F3, dama F3, dama F3, G3. E agora a troca do par de bispos é validada porque as brancas também ficaram com peões dobrados, né? Mas aí cavalo de BD2 para evitar a dobrada dos peões, mas aqui G5. E se as brancas não fizerem nada, meio que as brancas são meio forçadas a jogar cavalo C4 aqui. Para forçar as pretas a jogar bispo por F3. Porque, por exemplo, se joga um lance como B3 aqui, as pretas podem jogar, pelo que eu lembro, um lance como dama G7 aqui. E aí se bispo B2, o bispo sai assim. E aí pode estar vindo... Ah não, tá caindo o peão de E, né? Então F6 primeiro, depois o bispo sai, seguido de G4. E aí quem tá atacando aqui é as pretas agora, né? Então é meio que obrigado a jogar cavalo C4, mas aí entra nesse final. E, bom, final com chance para os dois lados, né? As duas estruturas estão meio zoadas. E aí, que ganha o melhor. E então, bispo G4. Tem a linha do bispo D6 também. Onde as brancas normalmente jogam com D4. Peão por, dama por e F6. E aí, de novo, luta da maioria contra o par de bispos. E, por fim... o lance... Cadê? Dama D6, né? Que não é tão popular e eu acho até um pouco estranho, justamente por colocar a dama para defender o peão. E, bom, as brancas podem jogar com cavalo A3, por exemplo, para preparar cavalo C4 em alguns casos. Mas, enfim. Então, essa é a variante das trocas. Bispo A4. E aqui o lance principal é cavalo F6. As pretas podem jogar B5 também. Bispo B3, e se as pretas jogarem com cavalo F6, vai acabar transpondo para as variantes fechadas ou as variantes onde as pretas jogam bispo C5 e bispo B7. Então, mas também as pretas podem jogar com D6, e aí sempre, isso é uma regrinha direta, assim, sempre que as pretas defenderem o peão de E5 mais de uma vez, elas vão estar preparando o lance cavalo A5 aqui. Que é um lance estrategicamente bom para as pretas, para pegar o par de bispos e especialmente o bispo de casas brancas, que normalmente é uma peça muito boa, né? Porque ela faz pressão na diagonal e no centro. Tá? Só que aqui as pretas podem jogar cavalo A5 direto, né? Que a gente conhece como variante norueguesa. E a ideia é que realmente, tipo, o que o branco vai fazer, né? Se cavalo por E5... segue cavalo por, peão por e dama E7. E aí as pretas vão recuperar o peão com par de bispos, com uma posição talvez um pouco mais agradável, mas totalmente jogável para o branco. Então as brancas aqui normalmente vão tentar jogar com roque e acelerar o desenvolvimento ao máximo, assim. Então, por exemplo, depois de D6, jogar com D4 aqui. Mas também tem o lance bispo por F7, que é uma tentativa interessante. Depois de rei por F7, cavalo E5, as brancas sacrificam uma peça, argumentando que as pretas jogaram meio mal aqui, né? Perderam alguns tempos com a 6B5 e cavalo A5. E aí as brancas vão tentar explorar essa vantagem no desenvolvimento. Outra opção que as pretas têm é o lance D6, que é uma defesa Steinitz moderna, entre aspas, porque com a inclusão do lance A6, as pretas vão ter algumas opções mais ativas, como o lance B5, ou em alguns casos até o lance F5.
Então, por exemplo, e aí no lance D4 aqui, vou mostrar uma armadilha bem típica aqui, que é a famosíssima Arca de Noé, né? Que é peão por cavalo. As brancas não devem jogar cavalo por D4, porque levam cavalo por, dama por e agora C5. Atacando a dama e, ao mesmo tempo, ameaçando a prender o bispo. E aí, por exemplo, depois de dama D5, ameaçando o mate, bispo E6, dama C6 cheque. Bispo D7, dama D5, C4, né? Evitando o mate, e aqui o bispo de B3 foi para a vala. Então aqui as brancas podem jogar tanto roque, tanto C3, eu vou mostrar a linha com C3 para jogar o lance D4. E aqui as pretas podem escolher se elas querem jogar de uma maneira mais posicional, com bispo D7, simplesmente quebrando a cravada e desenvolvendo uma peça. E aí, por exemplo, D4, cavalo de G7, ou G6 também, para jogar bispo G7. Vai parecer uma estrutura de Índia do rei, mas também podem jogar de uma maneira um pouco mais solta, uma maneira mais agressiva com o lance F5. Em ambos os casos, chances para os dois lados. Né? Também tem o lance F5, que é meio o gambito Shillman atrasado, não é muito popular. Né? Acho que até o Tari jogou contra o Duda acho que no Norroy Chess em 2020. Acho, não tenho certeza. Mas é tão popular porque aparentemente a inclusão do lance A6 e bispo A4 melhora a posição das brancas. E acho que as brancas podem até jogar D4 aqui. Porque se a gente comparar com o Shillman normal, né? Então, por exemplo, cavalo C3, F por, cavalo por D5, cavalo por E5, D por E4, cavalo C6, as pretas não tem mais o lance dama D5, né? Porque no Shillman normal, o bispo estaria em B5 e o peão estaria em A7. Só que com o bispo em A4, cavalo B4 ganha a dama, né? E um lance como dama G5, que era uma opção também, não vem com ganho de tempo mais. Então isso tira um pouco os méritos, né? Beleza, dito isso, o lance principal aqui é cavalo F6, né? Desenvolvendo uma peça e atacando o peão de E4. E aqui as brancas normalmente jogam com rogue. Tem outras opções também, como o lance D4 aqui, que leva para um jogo mais aberto, um jogo mais solto. Peão por e roque. Então, por exemplo, depois de cavalo por E4. Torreu. D5. E aí cavalo por D4, eu acho. Que é uma opção interessante. Ah não, acabou virando outra coisa. Pera aí que eu acho que eu baguncei as ordens aqui. Ah, cavalo por E4 transpõe para variante aberta. Tá, a gente vê isso daqui a pouco. Beleza. Bispo E7. Dá pra jogar. E aí, depois G5, cavalo E4. E aí as brancas vão tomar em D4 e argumentar que o peão de E5 vai dar vantagem de espaço. E, ao mesmo tempo, vai tentar argumentar que as pretas estão meio mal desenvolvidas e vão ganhar algum tempo em cima do cavalo de E4. Então, o lance D4 já é um pouco mais agressivo. Bom, roque. E aí, bispo C5. Então, bispo E7 é a variante fechada, igual a gente viu no começo do vídeo. Que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Então, aqui as pretas têm algumas opções. Tem o lance D6, que é uma Steinitz um pouquinho mais passiva, porque as pretas já não tem mais as ideias de F5, né? Mas é totalmente jogável também, então o branco pode seguir com C3 para preparar o lance D4. E aqui tem o lance B5, bispo B3. E aqui se as pretas jogarem bispo E7, acaba levando de novo para a variante fechada, né? Só que aqui as pretas têm duas opções mais ativas. Então, que é o lance bispo B7, que é conhecida como variante Arkhangelsky, porque, se eu não me engano, foi desenvolvido numa cidade que tem esse nome, né, na Rússia. Então, esse desenvolvimento do bispo é muito mais ativo, assim. Ele já mira aqui no peão de E4 e normalmente é combinado com lances como bispo C5, seguido de D5. Então é uma linha um pouco mais agressiva. E é importante saber disso, né? O cavalo G5 não funciona aqui porque as pretas jogam D5. E toma D5 e é importante jogar cavalo D4 aqui para eliminar o bispo de B3 e depois tomar o peão de D. Porque se as pretas jogam cavalo por D5, leva dama H5 ou também cavalo por F7, rei por F7 dama H5 cheque. Não, pera, Mingini bugou aqui. Dama H5 aqui.
Dama H5 e tem uma pressão aqui em F7 um pouco incômoda. E também, junto com seu companheiro aqui, tem o lance do bispo C5, que é a Neo-Archangelsk, que não define o bispo de C8. Porque, bom, em alguns casos as brancas podem jogar com D3, e se o bispo for para B7, ele fica meio que martelando aqui num granito, né, que a gente chama. Uma peça fica atacando peões que estão defendidos por peões. E aí, bom, o bispo pode vir por G4 também, né? Que é uma ideia que as pretas têm bastante. Então, por exemplo, depois do lance A4, as pretas podem jogar com o bispo B7, mas no espírito da Neo-Archangelsk, torre B8 aqui, mantendo o peão de B5, e leva para umas posições onde as pretas acabam sacrificando material para criar contra-jogo. Então, por exemplo, A por B5, A por B5, C3, D6, D4, bispo B6, cavalo A3, atacando o peão de B. E acho que roque, talvez, cavalo B5, e aí bispo G4, né? Então já mostra uma das ideias de não desenvolver o bispo para B7. E aí tem pressão aqui, tem pressão no centro, tem uma pressão nessa diagonal também, e as pretas vão tentar criar contra-jogo em cima disso, né? Então, por exemplo, depois de bispo C2, para defender o peão de E, peão por, peão por. E aí surgem ideias como bispo por F3, G por F3 e aí cavalo H5. E aí a dama tá passando para cá com chances de ataque pro preto. Então, e as pretas vão tentar basear seu contra-jogo nisso. Ou dama F6 também é uma ideia. Certo, dá para jogar com C3 também, e aí depois de D6, D4. E aí com posições típicas, bispo B6 e tal. Mas acho que da Archangelsk é isso. Dá para jogar o bispo C5 também aqui, mas vai acabar transpondo, né? Para lances como, por exemplo, C3, B5. Vai acabar transpondo. E aqui para a gente fechar essa parte teórica e ir para as partidas, porque esse vídeo está ficando meio longo já. Vamos falar da variante aberta da Ruy Lopes, que é o lance cavalo por E4. Então, em vez das pretas jogarem com bispo E7, levando para um jogo um pouquinho mais posicional, elas já entram em conflito direto, tomando o peão de E. Então, D4. Acho que, eu não sei, torre 1 não é tão popular porque as pretas podem jogar cavalo C5 aqui e pegar o par de bispos. Então, lance D4. E aqui o lance principal é B5. Tem o lance peão por também, que é conhecido como variante Riga, em homenagem à capital da Letônia. Não, pera. Isso, capital da Letônia. Então, torre 1, cravando o cavalo. E aí, se eu não me engano, tem uma linha de empate famosa, que é o lance D5, cavalo por D4, e aí bispo D6. Cavalo por C6, bispo por H2, rei por H2. Então se o branco tomar em H2, segue dama H4, rei G1 e dama F2, seguido de perpétuo. As brancas não são obrigadas a jogar bispo por H2. Podem jogar rei H1. E aí, por exemplo, depois de dama H4, torre por E4, D toma E4. Tem algumas ameaças meio assustadoras aqui, né? Baseado no descoberto. Então as brancas são meio que obrigadas a jogar dama D8, né? Que é quase mate, mas a dama toma, cavalo por, rei por, e aí rei por H2. E aí vai jogar esse final, onde as brancas tem bispo e cavalo contra torre e 2 peões, né? Que normalmente é mais ou menos equilibrado. Mas a linha principal é B5. Para quando o bispo B3, jogar D5 aqui. Se eu não me engano, eu mostrei uma partida do Fischer com Trifunovic. As pretas jogaram E toma D4, que é um erro, porque depois de torre 1, D5, vem cavalo C3 aqui. E as pretas têm alguns problemas já, problemas meio graves até para resolver. Então D5, devolvendo o peão. E aí as brancas jogam com D toma E5 e criam outro desequilíbrio, né? Então as brancas têm a maioria na ala do rei de novo. Só que as pretas têm a maioria na ala da dama agora, só que essa maioria não está dobrada. Então, um dos objetivos das pretas aqui é fazer de algum jeito o lance C5. Tem que fazer o C5 para mobilizar a ala da dama. E as brancas vão tentar, no geral, atacar na ala do rei com F4 e F5. Então, bispo E6, porque estava atacando o peão de D, e aqui as brancas têm algumas opções. A linha principal aqui é o lance C3, para controlar a casa de D4, que é uma casa importante. Então, bispo C5.
cavalo de BD2, questionando o cavalo de E4, roque, bispo C2, aumentando a pressão aqui no cavalo. Se eu não me engano, tem o lance cavalo para F2 aqui. Torre por F2 e F6. E aí as pretas vão jogar com esse desequilíbrio, né? Então as pretas vão jogar com torre e 2 peões contra as duas peças menores, bispo e cavalo. Mas aqui eu vou mostrar a linha do F5, que aumenta a pressão aqui, aumenta a defesa em cima do cavalo de E4. Cavalo B3, para controlar a casa de D4. Bispo B6. E aqui só para mostrar um típico cenário, depois de C por D4, por exemplo, que aqui já deu um pouquinho certo pro branco, né? Porque as pretas não conseguem jogar C5 direito, porque depois de peão por exemplo, cavalo C5, a estrutura das pretas foi quebrada, né? Então a maioria já não está tão perfeita. Diferente do caso que seria depois, se as brancas tomassem de dama, as pretas jogando C5 aqui, né? Então, por exemplo, depois de dama D1, já tem uma maioria um pouco mais elegante, mobilizada, né? Bom, dito isso, um dos objetivos estratégicos das pretas é jogar o C5 e as brancas devem tentar lutar contra isso o máximo que der. Outras ideias, as brancas podem jogar com dama E2 também, para jogar depois de bispo E7, torre D1, porque bispo C5 eu acho que é possível também, mas aí o cavalo de BD2 e a pressão no cavalo de E4 é um pouquinho maior, mas é totalmente jogável. E aí depois de bispo E7 a ideia é jogar com torre D1 e fazer pressão aqui em cima da dama, né? Tem até algumas ideias depois de roque, jogar com C4 aqui. Não sei se era exatamente ali, mas enfim. E também tem a opção de cavalo de BD2, né? Questionando o cavalo de E4 imediatamente. Bom, essa foi a parte teórica, vamos para as partidas aqui. Então a primeira partida que eu vou mostrar aqui é uma partida do Lasker com Capablanca. Acho que a data eu vou errar, mas foi em 1911, eu vou chutar. Entre 1910 e 1912. Só que aqui o Lasker jogou com D4, né? Então peão por, dama por, cavalo por. Chegando nesse final, típico, onde as brancas têm a maioria de peões na ala do rei e as pretas vão ter o par de bispos. Então bispo D6, cavalo C3, cavalo E7, roque e roque. E aqui é uma ideia legal, né? Porque o Capablanca leva o rei para onde com que o rei das pretas já está pronto para lutar contra a maioria de peões das brancas, né? Então é um conceito interessante para vocês guardarem, hein? Então F4, já mobilizando a maioria, torre E8, cavalo B3 e aqui F6. E aqui que veio o momento que deixou essa partida bem famosa, né? As brancas têm algumas opções aqui, só que o que o Lasker fez parecia um erro estratégico, que foi o lance F5 aqui, que enfraquece a casa de E5, né? Entrega uma casa de graça para as peças das pretas e deixa o peão de E4 atrasado também, né? Mas o ponto é o seguinte, a ideia das brancas é jogar com cavalo D4 e cavalo E6 em algum momento e jogar com bispo F4 para trocar o par de bispos das pretas. A Capablanca jogou B6 aqui, que é uma ideia correta, bispo F4, e aqui o Capablanca deveria ter jogado bispo por F4. E depois de torre por F4, C5, seguido de ideias como cavalo C6 e começar a pressionar o peão de E. Ou também bispo B7 aqui, martelando o peão de E e trazendo a última peça para o jogo. Só que aqui ele jogou bispo B7. E aqui entra a coisa, depois de bispo por, peão por, as pretas resolveram, entre aspas, os problemas do peão dobrado. Só que agora o peão de D6 é mais fraco ainda do que ele estava aqui em C7, né? Em C7 ele estava até mais seguro. Então é muito mais fácil atacar o peão de D aqui. E tipo, o Capablanca não volta para a partida depois disso. Veio o cavalo D4, torre de AD8 e aí cavalo E6. Então conseguiu fazer aquele mini plano, colocar o cavalo ali no posto avançado. Cavalo C8, torre F2 para dobrar na coluna D. B5, torre de FD2, torre de DE7 e aqui jogou com B4 Lasker para fixar a maioria, a estrutura de peões das pretas. Veio rei F7, A3, bispo A8, rei F2
E aqui é uma tortura completa aqui para as pretas, porque não tem contra-jogo aqui. Então o Lasker foi melhorando com calma a posição, veio a 5 para tentar criar contra-jogo. H4, A toma B4, A toma B4, torre de A7, rei F3, torre G8, rei F4, G6, torre G3, G5 cheque, e aí rei F3. E aqui o Capablanca acabou ainda debilitando ainda mais a ala do rei dele para tentar evitar o avanço. E aí seguiu o cavalo B6, provavelmente para tentar pôr o cavalo em C4. Mas aí já está entregando um peão em alguns casos, né? Mas aí veio HG, HG. Acho que se tomar em D6, a ideia do Capablanca é que o preto consegue criar contra-jogo com o cavalo C4. E em alguns casos o cavalo pode ir para E5, que fica incomodando a posição das brancas. Torre H3. Ameaçando torre H7. Torre D7. Rei G3. Rei E8. Torre de DH1. Bispo B7, né? Então aqui as brancas melhoraram ao máximo a posição, né? Melhoraram ao máximo a posição. Só que falta uma peça entrar no jogo, que é o cavalo de C3, né? E não é tão simples levar ele assim por meios normais, né? Pensando nisso, o Lasker achou um jeito de entrar na posição. Melhorar, colocar esse cavalo no ataque também, jogando E5, sacrificando o peão para liberar a casa de E4 para o cavalo. Então depois de D por E5, cavalo E4, e aí o cavalo está ameaçando tanto duplo em F6, tanto entradas em C5. Seguiu o cavalo D5, cavalo de 6, C5, não, bispo C8, cavalo por D7. E aqui, bom, o resto é história, né? A torre vem pelo outro lado, e aí é uma dominação completa aqui, tanto aqui na sétima fileira, tanto aqui na oitava fileira. E aqui as brancas vão acabar dando mate. A próxima partida que eu vou mostrar, uma partida do Lowenthal com o Murphy em 1859, que foi uma Arkongelsk. Uma coisa legal de quando vocês forem pegar uma abertura para estudar é vocês pegarem desde os primórdios, assim, pegar a primeira partida que foi jogada e ver a evolução daquela abertura, para ver como as ideias foram evoluindo, quais planos foram jogados no lixo porque não estava dando certo. É bem legal fazer esse processo se você quiser realmente entender uma abertura pela alma dela, assim, né? Entender a alma da abertura. E aí o branco jogou com D4. Só que aqui eu acho que talvez bispo B6. Bispo B6 aqui para manter a atenção central, né? Porque aqui o Murphy jogou peão por, que eu acho que é um erro estratégico, pelo fato de ceder o centro para as brancas. Seguiu o bispo B6, bispo G5, bispo B7, cavalo C3, cavalo E7. O Murphy está tentando jogar de forma ativa com as peças. Então veio o torre 1, talvez E5 aqui já para tentar abrir a posição de algum jeito. Torre 1, H6. Bom, e aqui jogou bispo H4 Lowenthal. Mas algo a se considerar é o lance bispo por F6 também, né? E G por F6. E aí tentar explorar, né? Porque os bispos aqui eles não estão jogando ainda, né? Eles não estão nada ativos. As peças das brancas suportam muito bem esses peões. Então talvez lances como A4 aqui já para tentar criar algum tipo de tensão ali na ala da dama. Veio o bispo, mas aí prefiro jogar com bispo H4, G5, bispo G3, e aí jogou com rei F8 aqui. Dama D3, C5, ameaça no C4, e a ideia do Murphy é tentar abrir o bispo de B6, mas aí veio E5, peão por, bispo por, criando alguns elementos táticos aqui na posição, mas também o bispo de B7 abriu, né? Então as brancas aqui precisam ficar atentas. Seguiu o rei G7. Depois de rei G7 o preto tá perdido, né? Mas aqui uma tentativa seria o lance C4, né? Que parece ser o lance meio óbvio aqui. Mas depois de dama E2 tem que prestar atenção no cavalo de F6, né? Então, por exemplo, depois não dá para tomar em B3 porque segue bispo por F6. Tá caindo aqui e aqui. Com uma posição bem complicada, né? Porque agora o bispo de B7 abriu. O bispo de B6 morreu, né? E aí as brancas vão tentar explorar as debilidades aqui na ala do rei.
Mas aí depois de rei G7 veio o cavalo E4, né? Colocando mais uma peça no ataque. E aí o Murphy teve que dar o forte bispo de casas brancas aqui. Dama por E4. E agora o Murphy tem que lidar com essas monstruosidades aqui apontando para o rei dele. Seguiu o cavalo G6 para tentar eliminar. E aí dama B7, atacando o peão de F7. Aqui na verdade o Lowenthal errou, né? Como vocês podem acompanhar com a barrinha aí. Talvez uma opção melhor fosse jogar D toma C5 e pôr a torre em D1 rápido já. E finalmente tentar resolver dar mate, né? Porque as peças das pretas ainda nem... As torres pretas ainda nem entraram pro jogo. Só que depois de dama B7 tem torre A7, né? E a torre defende o peão de F. Dama C6 e aí veio o C4 aqui, matando o bispo de B3, que parece ser uma decisão lógica. Bispo C2, colocando o bispo nessa diagonal. Bispo C7, torre de AD1, dama E7, bispo por G6. Rei toma G6, que pode ser questionado. Só que aí veio o D5. E aí ameaçou o lance D6 aqui também. E não tem como evitar direito. Tanto que seguiu o bispo por E5, cavalo E5 cheque, rei G7. E depois de cavalo G6, o branco ganhou material aqui. Seguiu dama D8, cavalo H8, dama H8, rei H8. E tipo, a posição é muito ganha aqui. Passar um pouco mais rápido porque foi só a parte de converter. E aí ele fez até uma simplificação inteligente aqui depois de torre por E5. Dama por E5. E aí depois de dama C3, a gente entra nesse final que está completamente ganho para o branco. Porque ele tem um peão a mais. Normalmente o peão a mais em final de rei e peões é considerado ganho. Claro que tem que ver a situação concreta. E aqui esse peão vai servir de desvio. Desviar o rei das pretas da ala do rei. As brancas vão vir aqui com o próprio rei tomar os peões na ala do rei. Então depois de dama C3 o Murphy abandonou aqui. E pra gente terminar, vou mostrar a partida do Karpov com o Korchnoi em 1978, que foi a variante aberta do Rui Lopes. Então vou pular um pouquinho até a gente viu. Então aqui jogou com o cavalo de BD2, veio o cavalo C5 para evitar as trocas, C3, D4. E aqui eu acho que na época o próximo lance do Karpov era uma novidade, que foi o lance cavalo G5, que é conhecido até como Gambito Karpov, né? Que o chess.com nos dá os nomes das variantes. A ideia é questionar o bispo de E6. Se dama G5 aqui, as brancas têm a opção de jogar com dama F3 aqui, atacando o cavalo em C6, e tem alguns temas em cima da dama aqui. Então, por exemplo, vou até mostrar aqui, depois de roque grande, bispo por E6, F por E6, dama C6, dama E5. Esse é o tipo de posição que essa variante acaba entrando, em umas posições meio complicadas, porque as brancas têm lances como A4 aqui já abrindo ao lado da dama, e as pretas vão tentar contra-atacar de algum jeito, que eu não faço ideia como. Mas só para mostrar onde pode acabar dando errado, né? Por exemplo, depois de lances como rei D7, bispo D5 é uma ideia. Aumentando a pressão aqui. E aí esse cavalo por E5, bispo E6 seguido de dama 8. Então é bem concreta a variante. O Korchnoi jogou D toma C3 aqui, só que ele entra em alguns problemas depois de cavalo E6, F6, BC3. E o rei dele não vai achar um refúgio tão seguro assim. Seguiu dama D3, cavalo F3, dama por D1, bispo por D1. E aqui as brancas vão argumentar o quê? Né? Que tem o par de bispos. E as pretas vão tentar argumentar que a estrutura das brancas ficou debilitada na ala da dama. Veio bispo E7, bispo E3, cavalo D3, aumentando a pressão em cima do peão de E. Bispo B3, contra-atacando em cima do peão de E6. Rei F7, torre de AD1, cavalo por, cavalo por, cavalo por. Bispo F4, cavalo C4, tampando essa diagonal. Bispo por C4, B toma C4, torre D4 para tomar o peão de C. Bispo D6, oferecendo mais algumas trocas para simplificar um pouco a posição. Bispo E3, mantendo as peças. Torre de HB8, torre por. E aqui a estrutura está mais ou menos simétrica. As pretas têm uma fraqueza em E6, mas é bem tranquilo de segurar, né? Então veio torre B2, ativando as peças. A4, torre A2, G3, torre B8, torre D1, torre BB2. E aqui as pretas, apesar da estrutura pior, estão com atividade máxima das peças, né? As torres ali na segunda fileira criam um contra-jogo suficiente.
torre de D4, torre B1, rei G2, torre de BA1, né, aumentando a pressão em cima do peão de A. E, bom, seguiu torre H4, H6, bispo C5, E5. Acho que se tomar em C5, vem torre toma C5, para tomar em C7. Então E5, para trazer o rei para o centro, rei E6, torre G4, bispo E7, torre H5. Se jogar, não dá para jogar torre G7, né, porque tá caindo a torre. Torre H5, bispo F6, defendendo a tempo os peões. Torre C4, rei D7, bispo B8, C6, torre E4. E depois de torre por A4, segue algumas simplificações aqui. C4, torre A5, defendendo o peão de E. Só que aí seguiu bispo por, torre por, torre por, torre por, torre A4, torre E4, torre A5, H4, H5. E depois de torre F4, os dois acordaram o empate. Mas aqui, bem no comecinho da partida, mostra muitas ideias típicas dos dois lados. Né? Esse lance D4 é muito temático na Ruy Lopes aberta, tentando mobilizar o centro e a ala da dama da posição das pretas. Bom, esse vídeo ficou um pouco maior do que eu estava esperando, mas, de novo, 36 minutos é extremamente pouco tempo para estudar uma abertura tão complexa, tão cheia de ideias como a abertura Ruy Lopes, né? E a gente nem entrou nas linhas principais ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.